Olá, muito bem-vindo ao Notícia Digital. Peço a você que deixe seu like e se inscreva no canal. Todos que nos acompanham. A defesa faz o seu papel. Tem de defender, evidentemente, seu cliente usando de tudo que a legislação permite. Porém, as indicações até o momento deixam o ex-presidente da República numa situação cada vez mais difícil, né? O Pedro acabou de informar, inclusive, que as duas inclusões no seu cartão de vacinação do então presidente Jair Bolsonaro, realizadas nos meses de agosto e outubro, tiveram origem no próprio Palácio do Planalto, ou seja, no próprio Palácio do Planalto. Lá seria o locus onde teria sido cometido esse ilícito. Vale destacar, e aqui está rolado alguns dos possíveis, porque todos têm, ninguém é condenado antes do devido processo legal, né? Mas possíveis delitos cometidos pelo então presidente da República que estão lá no Código Penal, né? E que se aplica ou se aplicaria em totum ao caso em tela. Vale destacar a infração de medida sanitária preventiva, que é o artigo 268, infringir determinação de poder público destinada a impedir introdução em propagação, pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Associação criminosa é essa expressão usada na legislação legal, tá? Artigo 288, associar-se 3 ou mais pessoas, né, para o fim específico de cometer crimes. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Falsidade ideológica, artigo 299, omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir, veja como é complicado, declaração falsa ou diversa de que devia ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Uso de documento falso, fazer uso de qualquer um dos papéis, é o artigo 304, falsificados ou alterados, pena combinado com a pena de falsificação ou alteração. E mais os dois últimos, olha que o número de crimes não são grandes, que poderão ser imputados, vamos sempre deixar à margem a defesa legal, a dúvida, as provas, né? Ninguém é condenado a priori, né? Inserção de dados falsos em sistema de informações. Artigo 310-A, inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos em sistemas informativos em banco de dados da administração pública com o fim de obter vantagem, né, indevida ou para si ou para outrem ou para causar dano. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa, né? E finalmente o delito, porque envolveria a sua filha, supostamente, Laura, né? Pobre menina envolvida numa história tão triste como essa, lamento muito, que é o delito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 244-B, né, que corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ela praticando infração penal ou induzindo a praticá-la, 1 a 4 anos. Em suma, a situação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, é muito difícil. Note, ele tem 25 investigações, partes no Tribunal Superior Eleitoral e partes no STF. E agora, com tudo o que sabemos, desde ontem de manhã, com a excelente cobertura da CNN e com a revelação dos despachos, especialmente do ministro Alexandre Moraes, e o que ele disse, o ministro Alexandre Moraes, sobre a participação direta, de acordo com o ministro Alexandre Moraes, do então presidente da República, Jair Bolsonaro, a situação jurídica dele a cada dia fica mais complicada. Portanto, a questão da inelegibilidade parece líquida e certa, ainda nesse ano. A questão para ele se coloca agora na esfera penal e criminal, ou seja, a possibilidade de até, num devido processo legal, no trânsito em julgado, até ser lá no final, como o ex-presidente da República já foi, o atual, ser preso.